Quando que nós indicamos vasopressor? Oi? Sinais de choque? Eu indico vasopressor quando eu tenho um paciente com hipotensão associado a sinais de choque, tá? E que não respondeu a uma ressuscitação volêmica inicial. Simples assim, tá? Aí vai ser muito do feeling da prática clínica. Por exemplo, chega para mim um paciente chocado, tá? O paciente chegou em insuficiência respiratória, esse paciente está chocado, o paciente está hipotenso, com pele fria, pegajosa, esquece lactato, eu não tive a oportunidade de coletar laboratório, aqui é exame físico. Aqui é exame físico, o paciente chegou em insuficiência respiratória, você vai examinar o paciente, você toca no paciente, o paciente está com pele fria, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, tá ok? Sempre, em qualquer paciente grave, eu faço o quê? O ABCD. Mas eu faço o A, depois o B, depois o C, não. Isso aí é feito de forma integrada. Ao mesmo tempo que eu estou avaliando via aérea, ventilação, eu estou avaliando circulação também. Isso é uma ressuscitação volêmica. Aí é muito do feeling, porque se esse paciente está chocado, digamos, 6/3 de pressão, eu fiz ali 2 litros de um cristalóide e esse paciente continua com 6, com 7 de pressão, neste momento eu já estou introduzindo vasopressor. Eu não vou ficar fazendo volume esperando essa pressão subir. Eu tento atingir o mais precoce possível minha meta. Tudo que eu faço eu preciso de meta. Aí eu faço volume para quê? Com que meta? Para eu restaurar meu intravascular, melhorar meu débito cardíaco, melhorar a perfusão, melhorar lactato, às custas de uma pressão arterial média de 65 para cima. É óbvio que cada paciente vai ter sua peculiaridade, mas no geral, uma pressão arterial média acima de 65, eu tenho fluxo para esse meu paciente, eu consigo trazer fluxo perfusional para esse paciente para que ele seja bem perfundido, ok? É só pressão? Não. Muitas das vezes vai ser pressão associado com fluxo. E às vezes esse meu paciente vai precisar também de um inotrópico, que é o caso dessa nossa paciente. Essa nossa paciente é uma paciente com insuficiência cardíaca, sabidamente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, tá? Que infectou. Essa paciente ganhou vasopressor, porque ela estava com uma PAM em torno de 50, nós restauramos uma PAM para 65, mas, apesar desse paciente estar com vasopressor, primeiro vasopressor de escolha, noradrenalina, tá? Obviamente, em algumas particularidades, a noradrenalina não vai ser a primeira opção, mas em 99% vai ser a primeira opção, porque no choque anafilático a gente usa adrenalina. Então, noradrenalina, se não responder a noradrenalina com 0,2, 0,3, algumas pessoas já associam a vasopressina, algumas outras retardam um pouco mais para 0,5 micrograma quilo para o início do uso da vasopressina. Eu fico com nora mais vasopressina. Ela não precisou de vasopressina. Noradrenalina, uma dose baixa de 0,2, a gente atingiu a nossa meta. 68 de média, mas apesar da gente ter restaurado pressão, a paciente não tem fluxo. Como que eu avalio isso? Essa paciente teve piora de função renal, essa paciente teve piora do lactato, essa paciente continua com a pele fria, pegajosa, com tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos. Não estou falando aqui em saturação venosa central, não estou falando aqui em delta de CO2, eu estou falando em exame físico. As pessoas estão querendo hoje trocar o exame físico à beira-leito, tocar o paciente, o avaliar diurese com número. O número ajuda, agrega, mas o que vai definir a sua conduta vai ser seu exame físico. Então essa paciente, não tem dúvida que essa paciente ela está com débito diminuído, tá? Essa paciente precisa do inotrópico. Iniciamos nessa paciente dobutamina como inotrópico, tá ok? E não estamos tendo o quê? Uma resposta com dobutamina.
Por que não estamos tendo resposta com dobutamina? Porque essa paciente ela usava beta bloqueador, então a gente tem um down regulation dos receptores beta. Então mesmo que eu use a dobutamina, a resposta dessa paciente vai ser diminuída. Então nessa paciente nós estamos utilizando o levosimendan. Tá ok? Então o fluxo para usar vasopressor, o fluxo para eu usar inotrópico, eles são diferentes. Tá? Ok? O inotrópico, ele é só indicado quando ela tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída ou não? Quando eu tenho baixo fluxo, quando eu tenho baixa perfusão. Eu otimizei a minha primeira meta com o meu vasopressor. Eu fiz volume num choque séptico. Fiz volume, iniciei uma reposição com cristalóide, associei meu vasopressor, atingi minha meta. Tudo que eu faço é baseado em meta. Então, atingi minha meta terapêutica com vasopressor 65 de média, mas eu continuo com esse paciente mal perfundido. E como que eu defino má perfusão clínica? Até agora nós falamos em lactato, nós falamos em delta de CO2, falamos em saturação venosa central, falamos em nada disso. Por quê? Porque tanto eu, que estou aqui num hospital de alta complexidade, eu tenho esteto, eu tenho mão para palpar meu paciente, eu tenho ouvido para auscultar meu paciente, eu sei olhar uma diurese. Você que está em Rondônia tem os mesmos atributos que eu tenho. Você consegue examinar, consegue ver diurese, eu não falei lactato. Você pode ou não pode ter lactato no seu serviço. Você pode ou não pode ter uma coleta de saturação venosa central, porque às vezes você não tem um gasômetro point of care na sua unidade. Se tiver, perfeito, maravilhoso. Se eu tiver como passar uma monitorização no meu paciente, perfeito, sem nenhum problema. Mas a gente precisa parar de que aí eu só vou conseguir entregar o meu melhor para o meu paciente se eu conseguir passar um dispositivo. É óbvio que o dispositivo ajuda, é óbvio que o dispositivo refina o meu tratamento. Eu não quero passar a mensagem que um dispositivo de monitorização, ele não é válido. Longe disso. Eu só quero dizer que mais importante do que o dispositivo é o beira-leito. É fazer o volume, ver se urinou, é mexer na droga, ver se respondeu. Mas a maioria das pessoas começa o inotrópico e só vai ver o paciente depois, 12 horas depois. Não adianta nada. Não adianta eu estar num grande centro com tudo disponível. Tá? Então, vasopressor, conseguimos entender sobre vasopressor? Nora, em crise, tá? Inotrópico, dobuta, levosimendan, a gente tem milrinona também, para os pacientes que têm hipertensão pulmonar, é uma outra opção de inotrópico que a gente tem, tá? Que a gente pode estar utilizando. Então, nessa paciente, a gente está trocando agora dobuta pelo levosimendan, tá? Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre vasopressor? Ricardo, alguma dúvida sobre vasopressor? Tá.